Olá pessoal, aqui é o canal Valnei Andrade HQ. Bem, primeiramente eu quero, bater palmas, isso mesmo, palmas pelo excelente trabalho realizado pela Prime Video. Eu tô falando sim da Casa de Davi, ou para quem quer, House of David, Casa de Davi, que é um excelente trabalho realizado pela Prime Video. Digo a você que terminei de ver a primeira temporada e é top demais. Então isso me impulsionou a vir até aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre a Casa de Davi. Se você ainda não conhece, passa a procurar aí no seu canal de streaming e começa a ver a Casa de Davi, que é topzera demais. Eu recomendo para você, porque a série foi criada por John Erwin para a Amazon Prime, Conforme eu acabei de falar aqui, ela contém 8 episódios ou 8 capítulos, com aproximadamente 53 a 1 hora de cada episódio, Ficar variando entre esses dois números que eu acabei de falar agora. E começa já a contar a partir da queda, de Saul, porque Saul, para quem não sabe, Deus deu uma ordem direta para ele, para que quando ele estivesse lutando ali com os amalequitas, ele não poupasse ninguém e não pegasse nenhum tipo de utensílios, vaca, escravo, enfim, não pegasse nada, ele exterminasse tudo, acabasse com tudo, Essa foi a ordem direta de Deus para Saul. E Saul, dentro do seu orgulho ou soberba, não obedeceu a Deus e muito menos ao profeta Samuel. Eu vou estar falando aqui no decorrer do vídeo sobre uma cena de Saul e Samuel, meu irmão. Que cena top, que mostra, o respeito e a imponência do homem de Deus, Samuel. Mas vamos lá, tá falando um pouco mais sobre a série. Tem algo aí na série que a galera já começa a torcer um pouquinho o nariz, mas isso dali é um detalhe que passa despercebido, porque nós sabemos que na Bíblia, Davi, ele era ruivo. A Bíblia relata isso, que Davi, ele é ruivo, E na série mostra Davi não ruivo, Vamos dizer assim, assista a série que você vai estar ligado no que eu estou falando. E a série, dá esse, vamos dizer assim, um pequeno escorrego. Mas tirando isso, a série é boa demais, Tem um pouco de licença poética, que é normal, porque como todo filme ou série que retrata uma história baseada em algo real, se tem um pouco dessa licença poética. É como, exemplo aqui, eu vou dar um exemplo, como estivéssemos contando a história de Dom Pedro, que foi imperador do Brasil. Aí ali o diretor fala assim, não, mas eu vou contar esse detalhe aqui. De repente, aquele detalhe que o diretor contou, na realidade nunca aconteceu, mas é só para dar uma clementada na história, para ter ritmo, para ter enredo, para ter aquela sequência boa da história sendo contada. E aqui, como não é diferente das outras histórias, que é retratado em fatos reais ou históricos, aconteceu também. E já é considerada uma das melhores séries de 2025. E eu posso dizer que sem dúvida é, porque eu assisti os 8 episódios, e os 8 episódios estão muito bem contados, estão muito bem feitos. E já é considerada uma das melhores séries mesmo. E pode botar aí que é considerada mesmo uma das melhores séries, sem medo. Bem, tem uma coisa aqui que
Você que nunca leu sobre a história de Davi, vou te falar um spoiler. Davi mata Golias. Ih, estraguei a tua surpresa. Não, estraguei não. Porque a forma como a história é construída até chegar nesse momento, né, que foi épico, essa batalha épica, nesse ápice da luta, da batalha do Davi contra Golias, a história, né, ela começa a ser moldada, a ser desenvolvida de uma tal forma que vai te prendendo, né, de uma tal forma que você, ao mesmo tempo que fica ansioso para ver essa batalha, você fica ansioso para saber mais sobre tudo aquilo que está em volta disso. E mostra um embate entre Davi com o urso e com o leão. Na Bíblia relata que Davi, quando estava tomando conta das ovelhas, para quem não sabe, Davi era pastor de ovelhas, e ele estava ali nos morros, nos montes, tomando conta, né? Veio o leão, né, e um urso, e ali Deus já treinando Davi para futuramente encarar Golias, vamos dizer assim, né? Ele enfrenta um urso, enfrenta um leão e sai vitorioso nesse enfrentamento. Ou seja, tudo já se passava de um treinamento de Deus, né, para que Davi, quando viesse a encarar Golias, tivesse uma certa experiência, né, em enfrentar adversidades. E quero falar aqui um pouco sobre Golias, né? O nome do ator que fez Golias é Martin Ford. A altura do cara, 2,3 metros, e segundo historiadores, relata que Golias tinha 3 metros de altura, e fora o peso da sua armadura, escudo, espada, lança, tudo embutido. Tu vê que o desafio de Davi foi realmente uma coisa épica e, por que dizer não, divina, porque humanamente falando não tinha como Davi derrotar Golias, mas graças ao bom Deus, né, que o ungiu, deu força, ele conseguiu derrotar Golias. E a série também, né, se aprofunda um pouco na vida pessoal de Golias, mostrando ali a sua mãe, seus irmãos, o porquê ele vivia escondido, o porquê de eles serem inimigos de Israel. Tudo ali é mostrado na série de forma brilhante. E também o ator que faz Davi, o nome dele é Michael Iskander, o nome do rapaz. Saul era da tribo de Benjamim, uma tribo consideravelmente pequena de Israel, e dali deu o primeiro rei de Israel, porque o povo pediu tanto a Deus um rei, que Deus, não querendo, mas mesmo assim ouvindo o clamor do povo, deu reis, né, para que eles viessem a ter. E também outra coisa aqui que eu quero ressaltar na série é as cenas de guerra. Rapaz, eu venho dizer para vocês que as cenas de guerra são muito bem feitas. Não é tipo aquelas cenas de guerra que às vezes é mostrada na novela, ou às vezes em alguns filmes B, né, muito mal feito, né? Mas não, aqui você vê excelentes cenas de guerra que não fica devendo nada a Game of Thrones. Muito pelo contrário, é muito bom e que se equivale, né, conforme eu falei, que a Game of Thrones, muito bem coreografada, muito bem feitos, e mostra a influência também dos pais de Davi, do pai e da mãe de Davi e dos seus irmãos sobre a sua vida. Davi era, como todo irmão mais novo, ele gosta de afrontar os mais velhos. E Davi era meio que assim, meio que abusadinho, né? Gostava de afrontar os irmãos deles, ficar cutucando. E aqui na história mostra, né, a influência principalmente direta da mãe de Davi sobre a vida dele, na questão da música, na questão da poesia,
mostra isso aqui e mostra também o cuidado do pai dele. Tem uma situação na série, vocês depois quando ver irão entender, que você pensa que o pai de Davi rejeita ele, mas não. Tudo aquilo é por amor, né? Eu não vou me aprofundar mais nesse detalhe aqui para não dar mais spoiler do que realmente possa vir a ter, mas quando você estiver vendo a série, você irá perceber isso que eu acabei de falar agora em relação a Davi e a Jessé. E também, e o importante, a série foca de forma inteligente no Davi adorador. Sim, porque nós, né, inclusive a gente sempre ouviu falar de Davi guerreiro, de o Davi rei, de o Davi que uniu as tribos de Israel, de Davi que fez isso, que fez aquilo, mas às vezes a gente esquecemos que, né, Davi, além de ser, antes de ser um pastor de ovelha, antes de se tornar rei, Davi sempre foi um adorador. Sim, Davi, ele sempre foi um adorador, sempre foi um homem que tinha uma sintonia, que tinha uma intimidade com Deus, e isso é mostrado na série, essa sintonia, essa intimidade que Davi tinha ao adorar a Deus. E a cena do profeta Samuel chegou onde eu queria falar com vocês. Rapaz, essa cena aqui, quando Israel ganha a luta contra os amalequitas, Saul não obedece o que Deus tinha mandado, né, ele fazer, e ali eles estão comemorando, festejando, apresentando os espólios, né, de guerra, apresentando os escravos, o rei que perdeu a guerra acorrentado, e aquela bagunça toda, né, aquela festa. Só que quando Samuel, rapaz, entra no recinto, entra no local, meu irmão, assim, o ator foi excelente, sem falar nada, mas em você olhar o semblante do ator que faz o Samuel e do ator que faz Saul, rapaz, essa cena aí, eles entregaram tudo. Quando tu vê essa cena assim, eles entrando, se encarando, e o povo, conforme Samuel ia passando, o povo percebendo que era Samuel, o povo foi se calando. Cara, de repente parou música, parou burbúrios, parou tudo. Tudo ficou calado e só ouvia ali naquele momento a voz de Saul e de Samuel, né, os dois ali conversando. E Samuel, inteligentemente, para não dar esporro na frente dos outros em Saul, chama ele para um canto e ali, meu irmão, desce a lenha em Saul, falando: Saul, você é um louco em não obedecer aquilo que Deus falou para você. E daí discorre tudo, né? A cena toda. Que cena maravilhosa. E isso tudo no primeiro episódio, já para prender o espectador, né, que tá vendo ali, fala assim: caraca, que isso? Se no primeiro episódio já é assim, imagine o restante. Mas essa cena aqui me ganhou já de cara. E também mostra também Jonatas, né, o filho de Saul, que é o príncipe, né, na série mostrou um príncipe que era comprometido com Deus e com Israel, né? Jonatas representava ali um verdadeiro cristão, né? Assim como é retratado em Davi, é retratado em Mical na série, não muito na outra princesa, que agora eu esqueci o nome dela, irmã de Mical, e o outro irmão, né, deles, totalmente fora da casinha, né, mostrando a decadência de Israel, né? Ou seja, cada filho representando um estágio de Israel. E Jonatas, vamos dizer aqui que seria um homem digno de ser rei de Israel, porque ele era um homem que amava Deus e que amava o povo. Só que pela desobediência do seu pai,
ele acabou perdendo o reinado e a linhagem de Saul, né, foi extinguida. E a Amazon Prime, para você que viu a série, que quer ver a série, tem uma novidade. Já renovou com a série uma segunda temporada. Isso mesmo. Em breve, ainda não falou quando irá estrear a segunda temporada, mas em breve estará saindo uma nova temporada, já renovada, já e tudo, de A Casa de Davi. E também a série também, ela traz aqui os filisteus, né, que, para quem não sabe, a Filístia era uma nação composta por 5 cidades-estados, e para eles poderem ir à guerra, essas 5 cidades tinham que concordar. E Golias era de uma dessas cidades, que era Gade, né? Cidades-estados, e eles fizeram ali um concílio para que pudesse ir contra o povo de Israel, ou seja, 5 cidades-estados. Naquele momento ali, quando Golias estava afrontando o povo de Israel, estava junto com ele para lutar contra Israel. E quero deixar aqui uma mensagem para vocês. Se você quiser se inscrever no canal Valnei Andrade HQ, né, se inscreva no canal, toque lá o sininho de notificações, dê um like para que o YouTube possa ver que nós temos uma certa relevância, né, no canal. Então eu peço a vocês que vocês possam estar dando essa força aí ao canal Valnei Andrade HQ. E também uma coisa interessante que eu achei na série é as muitas tramas políticas, né, que há na série também, né, quando um certo líder de Israel, da tribo de Israel, sabe da visita de Samuel para ungir alguém, até então eles não sabiam que era Davi, e usa isso para afrontar Saul. Também há essas tramas, né, políticas, há questões ali da esposa de Saul também fazendo coisas que realmente Deus abominava. Então, galera, é isso aí, né? O vídeo está ficando longo, eu vou terminar por aqui, mas eu quero dizer para vocês, assista a série A Casa de Davi. Não estou ganhando nada da Amazon Prime para falar isso, mas é porque a série é ótima. Não vou falar nem boa, é ótima, sensacional. Então assista. Então estou aqui passando para vocês essa excelente novidade. Eu não sei como os outros canais gigantes não estão falando de A Casa de Davi. E até a próxima, e continue dando like e se inscrevendo no canal. Valeu!